tenho 34 anos e por um período da minha vida eu ganhei 20 mil reais. Obviamente que na época já era um bom dinheiro e até hoje é um bom dinheiro. E eu sempre fui classificado, vamos assim dizer, pela sociedade como classe média, alto e baixo. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Então mais ou menos até os meus 15 anos a minha vida foi entre classe média alta e classe média baixa. Por quê? Porque quando a empresa do meu pai estava com as vacas gordas, vamos assim dizer, né, com as condições muito favoráveis, aí a gente comia bem, andava bem, vestia bem, tinha algum certo conforto, algum certo luxo. Quando as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis, aí a gente deixava de ter o que a gente tinha, vamos assim dizer, né? Então eu fui morar no fundo da casa dos meus avós, a gente antes morava num mega apartamento, enfim, coisas que quem empreende sabe como é. Esse alto e embaixo do mercado, muitas vezes o seu setor, né, o setor que o meu pai empreendia foi um setor completamente destruído, vamos assim dizer, né, por conta da internet e outras coisas que fizeram o setor desaparecer. Trabalhei primeiro em oficina mecânica, depois em funilaria. Até os meus 20 anos, eu sempre trabalhei com pessoas que eram mais ou menos iguais a mim. Então a gente vestia coisas parecidas, morava em casas mais ou menos parecidas. Então eu sempre me enquadrei, sempre trabalhei num padrão, vamos assim dizer. Tudo mudou quando eu comecei a trabalhar em agências de publicidade, porque eu comecei a conviver, né, profissionalmente com pessoas que não passaram pelas dificuldades que eu passei, que elas não viram o que eu vi, não escutaram o que eu escutei, enfim, eram pessoas que tiveram, né, uma criação completamente diferente da minha, encharcada de muito mais recurso, encharcada de muito mais dinheiro, conforto, e eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, mas nas agências de publicidade no qual eu passei, eu sempre fiquei muito quietinho. Por exemplo, um dos momentos mais constrangedores que eu vivi ali nas agências de publicidade foi quando tava, sei lá, depois do almoço ali, o pessoal, todo mundo conversando, e aí surge alguém com um assunto do tipo, ah, você viu ali um restaurante que abriu na Vila Madalena, em Pinheiros, não sei o quê, aí a outra pessoa ali na roda falava assim, ah, pô, esse restaurante me lembra muito aquele restaurante em Nova York, aquele restaurante em Miami. Por que eu ficava muito quieto? Porque quando eu entrei na primeira agência de publicidade eu já estava casado. E eu não tinha saído do estado de São Paulo até então. A única vez que eu saí do estado de São Paulo foi na minha lua de mel. Então aquelas pessoas estavam conversando sobre coisas de outros países e eu nunca tinha saído do estado de São Paulo. Então eu comecei a olhar tudo aquilo, comecei a perceber o quão distante eu estava daquele mundo. Aquelas pessoas, elas não tinham noção daquilo que eu vivi. Então eu ficava bem quieto, é óbvio, porque eu não queria ser o menino da história triste. E quando eu comecei com a prestação de serviço, eu comecei a me envolver com pessoas que tinham muito mais dinheiro que eu. O pessoal da agência tinha uma vivência melhor, porque o pai era bem de vida e tudo mais. Só que quando eu comecei a prestar serviço para famílias ricas, multimilionárias, aí eu comecei a perceber que a dimensão era completamente outra. Eu comecei a perceber que aquelas pessoas, elas não tinham a mínima ideia de onde eu vim e por onde eu passei. E eu sempre percebi, tanto na minha pessoa profissional, quanto nas pessoas que conviviam comigo, que eram também da classe média, a gente tem uma coisa muito em comum e com certeza, se você é classe média, você vai perceber o que eu tô falando. Quando a gente trabalha com pessoas que são muito mais ricas que nós, quando nós trabalhamos com pessoas que são um pouco mais elevadas e pessoas do nosso padrão financeiro, a gente começa a perceber alguns comportamentos que são iguais. Por exemplo, eu sempre percebi que as pessoas de classe média como eu, toda a ambição delas, toda a força, a coragem, a garra, vinha de uma necessidade, vinha de uma falta. Então toda vez que alguma coisa faltava, parece que apertava ainda mais o botão de ambição e você quer cada vez mais. Eu me considero uma pessoa muito ambiciosa, desde quando eu comecei a trabalhar, eu me considero alguém ambicioso, por isso que eu ganhei muito, eu ganho pouco e a gente vai nesse vai e vem, vamos assim dizer, porque a gente sempre está buscando uma nova oportunidade, algo para ganhar mais dinheiro. Então eu comecei a perceber que, até então, naquele momento, que os classe médias, eles são assim, toda vez que falta, a ambição ela é ligada. Então tudo vem de uma falta. A partir do momento que falta, você sai para buscar mais. Só que teve um caso bem interessante, uma vez eu atendi uma família que era muito rica, multimilionária, o pai tinha construído todo aquele império e os filhos tinham a minha idade naquela época. E eu percebi alguns comportamentos, nesses dois irmãos, eram dois irmãos, né? São dois irmãos, um comportamento muito parecido com o meu em relação à ambição. Só que imagina, aqueles caras, eles viram o pai comprar Porsche Zero desde criança.
Então eu começava a tentar entender por que eles tinham essa mesma ambição que eu, essa mesma vontade. A minha ambição era ter coisas que eu nunca tive. Mas a ambição deles eu não entendia, porque eles sempre tiveram tudo que um dia eu quis ter. O tempo foi passando, os meses foi passando, eu fui conhecendo um pouco mais a família. Foi aí que eu percebi que o que faltava para eles não era o dinheiro, mas era o respeito da família. O pai tinha construído um império, então todos ao redor deles, os amigos dos pais, os funcionários, olhavam os irmãos ali como pessoas que estavam apenas surfando o hype do pai, o esforço do pai. Então toda a ambição que eles tinham vinha diretamente da falta de respeito, vamos assim dizer, né? Da falta de moral, até o ponto de fato eles conseguiram fazer mais dinheiro que o pai. Aí eu via que as coisas abrandavam um pouco, que as coisas ficavam mais calmas. E eu comecei a perceber isso em mim ao longo dos anos. Existem duas coisas que eu demorei muito para aprender, e se você está ouvindo isso, talvez você não precise passar pelo que eu passei para entender essas duas coisas. Se a gente for mais ou menos entender como a natureza funciona, um leão ele não guarda comida na geladeira, ele não guarda comida numa panela, ele sente fome e sai para caçar. Encheu a barriga, ele dorme. E muitas das vezes nós somos assim, na grande maioria dos casos nós somos assim. A partir do momento que a gente tem uma necessidade, a gente sai atrás, supre essa necessidade e depois descansa. Eu sou o tipo de pessoa, talvez você que está assistindo esse vídeo também eu e você, nós somos o tipo de pessoa que eu não descansava. A minha barriga nunca estava cheia. E eu também, ao longo do tempo, entendi por quê. Porque eu nunca cheguei de fato naquilo que era e que ainda é o meu sonho. Eu não dirigi os carros que eu quis dirigir ainda, eu não morei nas casas que eu quis morar ainda, então a minha barriga ainda ronca de fome. Então é por isso que muitas das vezes você pode ser considerado uma pessoa insatisfeita, você pode ser considerado até uma pessoa ingrata, porque você está sempre correndo atrás de alguma coisa, mas pensa, a minha barriga ainda não encheu. A minha barriga ainda ronca de fome, eu ainda quero experimentar algumas coisas. Então, o primeiro ponto que eu quero explicar para vocês é que tá tudo bem. Se você é uma pessoa ambiciosa, tudo bem. Tente se cercar de pessoas que também têm a barriga roncando. Porque se você for muito amigo, vamos assim dizer, se você estiver muito próximo de pessoas que já estão satisfeitas, você vai parecer um alienígena, mano. Você vai parecer uma pessoa que exala insatisfação. E não é. Você ainda não encheu a barriga. E o segundo ponto, que na minha opinião é o mais difícil, muitas das vezes eu sei aquilo que eu quero, mas eu não sei como isso vai vir. E isso é muito importante. Então muitas vezes eu sei aquilo que, por exemplo, eu quero um Porsche. O Porsche ele é o resultado de uma causa. Então você querer um Porsche, você querer uma casa, você querer talvez até os 20, 30 mil por mês, isso é a consequência de uma causa. A causa é o quê? É uma carreira profissional? É uma empresa? Então muitas das vezes não ter essa direção, você sofre muito. Você cria uma ansiedade muito grande. Eu por vários momentos eu consegui determinar pequenas distâncias. Eu converso com pessoas que sabem exatamente aquilo que eles querem. Eles querem uma empresa X, com X número de funcionários, no X departamento. Então, quando uma pessoa ela tem todos esses aspectos bem definidos, ela vai chegar mais rápido que eu em certos objetivos. Esse vídeo aqui foi um dos vídeos mais difíceis de eu gravar. Eu gravei ele diversas vezes, eu fiz vários cortes, e eu espero que... Hoje nós estamos no vídeo 19 ou 20, e eu espero que até o vídeo 100... 110, eu chegue aqui para vocês e eu fale que eu tenho uma direção já muito certa, muito concreta. É um grande desafio para mim estabelecer uma direção a longo prazo, porque parece que a vida é muito dinâmica para isso, né? Parece que o mercado é muito doido para nós definirmos uma direção clara nos próximos 1 ou 2 anos. O que eu tenho feito é definir pequenas metas. Isso tem me ajudado bastante, mas eu sei que eu preciso definir uma meta longa. Não causas, ok? Não é uma casa, um carro, tudo isso vai chegar. Mas eu quero ter, até o vídeo 100, uma meta clara. Eu chegar aqui para vocês e falar assim, olha, eu já sei o que eu quero. Estipulei todos os passos e nos próximos 4, 5 meses eu sei muito bem o que eu vou fazer.